Hoje é domingo, 19 de novembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Hoje é o início de 7 dias que serão fundamentais, porque no outro domingo será outra semana. Mas o que nós teremos em relação a jogos, comportamento e pontuação poderá definir o título brasileiro do Botafogo. 2 vitórias nos colocarão na liderança do campeonato, dependendo apenas de nós para as últimas 3 partidas. Se não ganharmos os 2 jogos, teremos que secar principalmente a equipe do Palmeiras. Então, meus queridos amigos, essa semana com 2 jogos, o Botafogo terá o seu futuro definido na temporada de 2023. Além disso, ontem aconteceu um jogo entre Cruzeiro e a equipe do Fortaleza, nosso próximo adversário no Campeonato Brasileiro. E a equipe esmeraldina venceu lá no Castelão e olha, o momento é muito ruim da equipe do Vojvoda. Essa derrota foi boa ou foi ruim? Pensando em nosso jogo na próxima quinta-feira. Tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Você já fez seu cadastro aqui, na parceira do Botafogo, na Parimat? Não? Então é muito rápido, muito fácil e muito simples. Você pode apontar o teu celular aqui no QR Code e já vai cair na área de cadastro. Se você quiser fazer algo de diferente, que também é bem bacana, você pode clicar no primeiro comentário aqui embaixo para você poder fazer seu cadastro. E fazendo seu cadastro no primeiro depósito, se você utilizar o cupom SORTE, poderá ganhar o dobro daquilo que foi depositado inicialmente. Então a Parimat está aqui para você poder fazer seu cadastro e, claro, cada cadastro vocês ajudam o canal do TF e também o Botafogo. A Parimat precisa de muitos cadastros a base. Na próxima quinta-feira nós teremos Botafogo e Fortaleza, jogo lá no Castelão. E a equipe tricolor do Ceará vem de um momento bem complicado. Nos últimos 8 jogos são 6 derrotas e 2 empates. E com o resultado que aconteceu ontem, o Fortaleza, que hoje está na 12ª posição, com 43 pontos, tem ali uma diferença de 5 pontos para a primeira equipe dentro do Z4, que é o Bahia. E claro, com o jogo a menos, que é o nosso jogo, eu tenho tomara a Deus que eles não vençam, né? Isso é importante para a gente conversar. Isso coloca algo diferente para o jogo da próxima quinta-feira. O Fortaleza entra com pressão. Fortaleza entra pressionado para vencer. E se a gente pega as últimas partidas em que o Fortaleza jogou com pressão, não conseguiu os seus pontos. Não venceu a final da Copa Sul-Americana, perdeu para o Flamengo, perdeu para o Cuiabá e ontem perdeu para o Cruzeiro. E certamente, se não acontecer nada de diferente, não acontecer uma promoção para o jogo, não teremos um grande público lá no Castelão. E também, ontem a torcida do Fortaleza chamou de time sem vergonha a equipe do Vojvoda, que até um mês era tratada ali como algo diferenciado pelos torcedores, tinha ali uma aproximação. A derrota na final da Copa Sul-Americana trouxe essa pressão que não existia. Pensando no Botafogo, isso pode ser positivo e pode ser negativo. Você poderia ter um Fortaleza já não esquentando com o Campeonato Brasileiro se tivesse vencido o Cruzeiro ontem, poderia já estar de férias, classificado para a Copa Sul-Americana e sem riscos de rebaixamento. E com essa derrota, a pressão aumentou. Porém, temos 2 pontos para a gente analisar em relação a isso. O primeiro, se o Botafogo vencer, colocará mais pressão ainda no Fortaleza no outro jogo que eles terão em casa, que é contra o Palmeiras no final de semana. Se o Botafogo não vencer e o Fortaleza vencer, tira a pressão para o jogo contra o Palmeiras, já que passará a ser meio que um amistoso para eles, devido à equipe cearense já ter alcançado seu objetivo na temporada, que era ficar na primeira divisão e a Copa Sul-Americana. Mas analisando o futebol, o Botafogo, se conseguir jogar bem e arrumar a sangria defensiva, algo que a gente vem falando aqui no canal constantemente, temos tudo para vencer o Leão do Psy na próxima quinta-feira, às 19 horas, lá no Castelão. O jogo vai ser difícil, muito difícil, mas o Botafogo tem totais condições. E vencendo, com certeza o Fortaleza vai ter que se dedicar o triplo na partida do final de semana contra o Palmeiras para tentar conseguir pontos. Porque se não vencer esses jogos em casa, o Fortaleza, de um time que poderia ter conquistado a Sul-Americana, pode passar a ser um time que está ali na luta contra o rebaixamento. Então a pressão pode ser muito maior para a equipe
cearense nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas comentem aqui, vocês acharam que o resultado de ontem foi positivo ou foi negativo? Na minha opinião, eu preferiria uma vitória, né, do Fortaleza, no caso, para entrar sem muita pressão em cima do jogo contra o Botafogo. Mas, já que não conseguiram. Porém, ao contrário, você deixa a equipe do Cruzeiro fora do Z4 e viva ainda, para talvez na última rodada, com o Botafogo vencendo na penúltima, ter condições de tirar pontos da equipe do Palmeiras lá no estádio do Mineirão. Mas comentem aqui o que vocês acharam. Também deixem um like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Canal do TEF feito para todo torcedor que ama a estrela solitária, General Severiano. Nesse espaço de 7 dias, como falamos anteriormente, o Botafogo terá o jogo na quinta-feira contra o Fortaleza e no domingo a partida contra o Santos no estádio Newton Santos. 2 partidas, 6 pontos. Se o Botafogo fizer esses 6 pontos, será líder do Campeonato Brasileiro, sem olhar para trás, apenas dependendo das suas próprias forças. E torcendo, quem sabe, para um tropeço do Palmeiras contra a equipe do Fortaleza, para você conseguir colocar uma rodada a mais, né, do que nós teríamos, já que o Botafogo seria líder do campeonato, teria uma vantagem de uma vitória a mais, e nós estaríamos na dianteira da tábua de classificação. Mas o Botafogo depende exclusivamente dele para conseguir todos esses pontos, todas essas diferenças, tudo isso que tem que acontecer de agora em diante no Campeonato Nacional. Na última sexta-feira eu levei o Vitor Sérgio Rodrigues lá no Resenha com o TEF, a gente conversou bastante, esse corte tá até lá no Resenha, se vocês não viram, assistam. Ele falando que, na opinião do Vitor Sérgio, o Palmeiras vencerá os 4 jogos. Isso tem sido meio que um fato conversado diretamente por muitos, né, da imprensa e também do meio do futebol, de que o Palmeiras conseguirá vencer os seus 4 jogos. E o Botafogo, para ser campeão, tem que vencer as suas 5 partidas, para não depender de ninguém. O que o Botafogo tem que fazer agora em diante, né, de a partida contra o Fortaleza até a partida contra o Internacional? Vencer. Nada mais do que isso. Vencendo, eles podem vencer à vontade que nós seremos os campeões. Mas o Botafogo não pode tropeçar, principalmente na quinta-feira contra o Fortaleza. Esse jogo contra a equipe cearense, ele é de fundamental importância por causa de 2 situações que, na minha opinião, hoje deixam todos preocupados. Primeiro, a recuperação da confiança e da autoestima dos jogadores. E também da dos torcedores. Com certeza o estádio Newton Santos estará lotado contra a equipe do Santos no próximo domingo. Porém, o peso e a pressão dessa partida será uma com uma vitória na quinta-feira e outra com um empate ou uma derrota para a equipe do Fortaleza. Então, nesses próximos 7 dias, o Botafogo tem que ter cabeça no lugar e futebol. Futebol nós temos, bom nós temos e bola nós temos para conseguirmos essas 5 vitórias do Campeonato Brasileiro. Porque um time que conseguiu a quantidade de vitórias que nós já tivemos na competição, um time que já liderou o Campeonato Brasileiro por tantas rodadas como nós lideramos, agora não pode ter algo na cabeça que é muito complicado e é o primeiro ponto do fracasso, é você ter dúvidas das suas capacidades. E o Botafogo tem que fazer isso de agora em diante, não ter dúvidas das suas capacidades. Os jogadores precisam mostrar dentro de campo que eles são diferenciados, que eles são bons de bola, para eles conseguirem, primeiramente, a vitória em cima do Fortaleza lá no Ceará, depois vencer o Santos, degrau a degrau. Não adianta a gente olhar para a partida contra o Internacional na última rodada, o jogo contra o Cruzeiro na penúltima, se a gente não fizer o nosso dever de casa, que é vencer as partidas anteriores. A ansiedade está gigante, eu tenho certeza que vocês estão ansiosos, assim como eu estou, mas agora chegou a hora final. Tá ali, na maratona, né? Quando pegando os Jogos Olímpicos, né? Você tem maratona correndo na cidade todinha e você tem na hora que entra no estádio, que é ali 1 ou 2 voltas no estádio olímpico para você finalizar uma maratona olímpica. E o Botafogo está exatamente entrando no estádio. Pode entrar no estádio na liderança do Campeonato Brasileiro ou pode entrar no estádio fora da liderança, torcendo para quem está na frente ter ali um cansaço nessa reta final. O Botafogo pode ser aquele time que vai entrar no estádio de cabeça erguida, só dependendo dele, mantendo seu ritmo para ser campeão. Deixamos ali o que nós tínhamos de diferença durante toda a maratona cair, né? Porque pareceu um padre português nos tirando do caminho. Se vocês entenderam a alusão, comentem aqui embaixo. E agora o Botafogo tem que recuperar força e conseguir esse título brasileiro. Dependemos apenas de nós. Isso tem que ser colocado dentro de campo. A pressão tem que ser posta lá em cima do Palmeiras, não em cima da gente. Tamo juntos, espero que daqui, sem ser nessa segunda, na outra, comente. Conseguimos fazer nossa parte, 6 pontos. Estamos na liderança, o título depende de nós nas próximas 3 partidas. Coritiba, Cruzeiro e Internacional. Mas o Botafogo tem que fazer a sua parte. Não adianta a gente pensar lá na frente, não fizermos a nossa parte nas próximas 2 partidas. Tamo juntos, fogo nele, Fogão, sempre fogão.
E até mais tarde ali por volta de 1 hora, 2 horas, o nosso almoço com TF, ou o café da tarde com TF. Claro, à noite com o nosso Noite Alvinegra. Tamo junto. Valeu, fui.